Então, pessoal, esse daqui é o receptor de FM que eu fiz aqui. Ele é totalmente transistorizado, hein? Não tem nenhum circuito integrado. O pessoal costuma chamar esse tipo de montagem aqui de montagem com componentes discreto, né? Porque são componentes separados, são componentes únicos, né? Não é igual um circuito integrado que tem vários componentes dentro de um circuito só, né? Bom, enfim, mas como eu já tinha colocado lá no blog, para quem viu a matéria lá no blog, vou deixar um link aí embaixo também, viu, pessoal? Aqui na descrição do vídeo vai ter um link aí para vocês poderem ver, poderem ler essa matéria que eu fiz no blog a respeito dessa montagem aqui. Para quem leu lá, vai entender que faz tempo que eu estava procurando um projeto, aí, um esquema de rádio FM que fosse totalmente transistorizado. Tem bastante esquema comercial, você vai achar bastante esquema comercial aí na internet, isso aí tem de monte. Mas eu queria uma coisa mais simples, eu queria uma coisa que fosse mais didática, que fosse mais fácil de fazer. Porque se você pegar aí pega um esquema lá da Motorrádio, por exemplo. É um esquema bacana, é um projeto comercial, né? Só que ele é feito para caber numa plaquinha pequena, ele utiliza menos amplificadores de FI, você entendeu? Ele tem ali, usa aqueles filtros de 10.7 em vez no lugar de desses transformadores, enfim. Não era isso que eu queria. Eu queria mais ou menos o que está aqui mesmo. E aí, como eu já falei para vocês aí, como eu já comentei lá no blog, né? Eu tomei conhecimento daquele kit da Elenco, vi aí várias pessoas montando ele no YouTube aí. É um kit que é vendido nos Estados Unidos, porém ele tem um preço um tanto quanto salgado, né? Não é um preço legal, porque ainda mais se você for taxado, vai passar de R$600 aí para você comprar uma placa que é uma plaquinha de AM e FM. Então eu acho que nem todo mundo pode dispor desse dinheiro aí, né? Aí eu acabei conhecendo um kit chinês e até pensei em comprar, olhei lá, fiquei um tempo olhando e tal. Mas aí, fazendo uma pesquisa melhor, eu consegui o esquema desse rádio. Eu achei o esquema dele na internet e várias fotos da placa lá bem detalhada, né? Então eu falei, pô, já que eu tenho um esquema e tenho essas imagens aqui, eu vou clonar isso aqui, vou copiar. E aí foi o que eu acabei fazendo. O problema é o seguinte, que lá eles não passam a medida das bobinas, né? Não tem qual que é o diâmetro, qual que é enfim, qual que é a forma de enrolar ela e tal. Mas o que eu fiz? Visualmente, eu acabei tentando aí, ó, fazer uma cópia meio que meio que, não vou dizer sem às cegas, porque aqui eu já entendo que aqui no oscilador local, a bobina ela tem que ter mais ou menos essa configuração, aqui na entrada de antena do filtro é outra, enfim. Então eu fui seguindo mais ou menos aí um pouco da base que eu tenho para poder chegar nesse resultado aqui. Os transformadores aqui, pessoal, eu enrolei todos eles, tá? Todos os transformadores que estão aqui foram enrolados por mim. O que eu fiz? Eu peguei 5 transformadores de AM, aqueles que tem um núcleo amarelo. Se você ver lá, ele vai ter esse núcleo aqui amarelo. Ele tem o amarelo, mas pode usar o preto, pode usar o branco. O único que eu não aconselho a usar é o vermelho, que ele dá uma diferença boa aqui na indutância. Vai funcionar também, funciona também. Só que você vai ter que ajustar um pouco mais. Assim, não ajustar um pouco mais, mas a configuração dele, por ter uma indutância maior, talvez tenha que mexer aqui nesse capacitor que vai paralelo aqui. Tá? Então, se enrolar com a bobina branca ou amarela, batata, vai dar certinho, não tem como errar. E como que eu enrolei isso aqui? Eu coloquei aqui no primário, e quando eu falo primário, pessoal, eu tô imaginando aquele lado de 3 pinos, o lado do transformador que tem 3 pinos, então esse eu conheço por primário. O lado que tem 2 pinos, que tá aqui, é o secundário, primário e secundário. O lado dos 3 pinos eu enrolei 7 mais 7, tá? E aqui eu enrolei uma espira só. Mesma coisa aqui e mesma coisa nesses dois aqui.
Tá? Então todos os transformadores aqui eles estão com 14 espiras no primário e uma espira no secundário. 14 porque eu enrolei 7, fiz uma tomada no meio e enrolei mais 7. Deu para entender isso aqui? Isso aqui não é difícil. Qualquer um que tentar fazer isso aqui vai conseguir fazer. Dá um pouquinho de trabalho, tem que ter um pouquinho de habilidade, mas dá para fazer. E aí o que acontece? Quando eu fiz enrolei esse transformador, eu coloquei ele lá no indutímetro para poder ver como que ficou a indutância, né, desse primário aqui. E a indutância do primário aqui, ele tinha que ter mais ou menos 4.5 ali, microhenries, né? Mas ficou um pouco maior, ficou um pouco mais do que isso, né? Na verdade ele está com 6 a 7 microhenries no meio, né? Se a gente imaginar que está colocando o cursor da bobina bem no meio aqui. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que mudar esse capacitor que vai paralelo, porque esse capacitor junto com o indutor, eles são um circuito tanque LC, né? Eles têm que ressonar na frequência correta, que é 10.7 MHz, que é a frequência aqui da FI, do FM, né? Então o que eu fiz? Aqui pedi um capacitor de 47 picofarads. Eu troquei e coloquei um de 33 PF aqui. Então em vez de usar o de 47, eu usei do 33. Se você pôr na calculadora de ressonância lá, essas calculadoras online que tem aí, você vai ver que ele vai dar certinho ali 10.7. E aí ficou tranquilo. Bom, então aqui ó, essa parte aqui, ela é responsável pelo oscilador local, né? Quando a gente fala oscilador local, quer dizer que nesse ponto aqui é gerado localmente uma frequência. Essa frequência, pessoal, ela tem uma diferença da frequência de entrada aqui, a frequência que entra pela antena, no caso aqui esse fiozinho aqui é a antena. Ela tem uma diferença aqui de 10.7 MHz. O que acontece? Quando você tem essa entrada de antena aqui, note que tem um transistor aqui que ele amplifica o sinal, tá? O papel desse transistor aqui, ele é um buffer aqui de RF. Quando entra o sinal aqui, tem um filtro aqui no comecinho, né? Ele amplifica esse sinal e manda aqui pro transistor misturador, né? Esse transistor aqui que faz o papel de mixer, né? Ele mistura o sinal que entra da antena com o sinal gerado aqui no oscilador local. A diferença desse sinal, pessoal, é 10.7 MHz. É esse sinal que vai ser tratado aqui pelo nosso amplificador de frequência intermediária, tá? Esse sinal ele sai aqui fraquinho, então a gente tem daqui dois estágios, né, com dois transistores. Esses dois transistores aqui vão amplificar esse sinal, tá? Então, o que acontece? A jogada aí de um rádio super heteródino, né, ou super heterodino aí, como alguns querem aí, né? Qual que é a jogada? É sempre ele amplificar a mesma frequência. Sempre ele vai amplificar 10.7 MHz. Independente se você girar aqui, estiver sintonizando uma estação em 100, 105, 88, enfim. O sinal a ser amplificado vai ser sempre 10.7. Isso aqui foi necessário, né? Isso aqui foi na verdade, foi uma sacada de gênio, né? A pessoa que criou isso aqui, né? Porque aí você consegue manter sempre fixo, né, esse canal aqui e não precisa ficar sempre... Agora imagine se você não tivesse isso, toda vez que você sintonizasse uma frequência aqui, você teria que ficar ajustando aqui até conseguir um melhor sinal. Bom, esse sinal que passa por aqui, pessoal, depois ele é entregue aqui, ó, nesse detector de relação aqui, ó, tá? O detector de relação aqui do FM, ele é diferente do AM. O AM ali ele é amplitude modulada, né? A gente tem aqui no final, só lá no final tem um diodo de germânio, né? Que faz separa o áudio ali da portadora. Nesse caso aqui, em FM, né? Na FM a gente tem que ter a frequência modulada, né? É diferente a parte aqui da detecção aqui, né? Onde é separado o áudio aqui do sinal, tá? Então esse aqui é um estágio mais complicado. Eu confesso que eu não tinha conhecimento, aliás, não tenho conhecimento ainda, né, de como funciona bem, o funcionamento correto disso aqui, né? Mas eu consegui, através desses dois transformadores aqui, e dessa configuração aqui, eu consegui ajustar. Ficou legal. Mas ele é assim, ao meu ponto de vista, ao meu entender,
esse talvez seja o circuito, a parte mais crítica aqui dessa montagem aqui. E aí esse sinal aqui que é extraído aqui, né, que é o sinal de áudio que interessa pra gente, também é um sinal bem fraquinho, né? Um sinalzinho que chega bem e ele tem que ser amplificado. Então para isso a gente joga ele aqui nesse pré aqui, né? Esse transistor, esse BC558, e aí a gente acaba amplificando aqui nas outras etapas aqui, até nessa saída complementar aqui, né? Mas é isso aí, ficou legal, eu gostei do resultado, tá? Apesar que ficou uma placa grande, né? Então uma placa grande, ela não poderia ser menor também, né? Porque a ideia minha era fazer uma coisa bem didática, né? Para um espaço, né? E é isso aí. Agora eu vou ligar ele um pouquinho aqui. Vamos ouvir aqui um pouco e quem se interessar pela montagem, pessoal, eu vou deixar disponível aí todo o material, tá? Vai ter todo placa, esquema, tem lá no meu blog, lá tem tudo completinho, é só acessar o blog lá e fazer o download lá do material lá. Beleza? Espero que vocês gostem aí. Um abração, hein? No Jornal das 5, Trânsito. Em Sorocaba agora é 5 horas mais 27 minutos, atualizando para você. Eles precisavam ardentemente de encontrar uma fonte. Nada mostrava a possibilidade disso. Da tarde para a família, para os filhos, para os netos, para os amigos. Quem é que não gosta de viajar? Quem é que não... Eu vou ter que endurecer essa decepção de ter amado muito no seu amor de mim. Mas vai pegar, sanfona vai gemer, poeirão vai levantar. Todo retorno para Santa Cruz também com trânsito bastante carregado, tanto na Alameda Itália como também na Rua Inglaterra. Fico alerta para você, aquele miolo todo com trânsito bastante carregado. 991355532 ou 3414-1500, a sua participação.